isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Para servir a Deus, para ter a prosperidade, para ter o que você precisa de Deus, você tem que sair da sua área, da sua zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto. Eu fui buscando Deus cada dia mais. Eu comecei a buscar Deus, para Deus abençoar o meu marido como chefe de família, para nunca faltar nada para nós. E por essa primeira filha que ia nascer, estava na barriga ainda, e assim que nasceu, já para que Deus estivesse na minha vida, para que tudo que ela precisasse, Deus pudesse dar. Como é que eu tive isso? Aí que foi a chave de Deus estar presente na minha vida. Porque eu busquei certo Deus. Eu não tenho sabedoria para ser mãe e poder suprir a necessidade de um filho que possa ser grande e eu não tenho como resolver o assunto. Isso é sabedoria de Deus, minha gente. Completa. Então, Deus só me abençoa. Desde aí. E eu comecei a orar, ele começou a me aprontar para um chamado. Glória a Deus. Então, você não é capaz de entregar sua vida para a tua família ser salva, para a tua família ser abençoada, para os teus negócios estarem ajustados, para você ter saúde, para você estar na liderança daquilo que é para você estar, para você não ver o seu barco afundar, para não ver um futuro destruído. Então, foi por isso que eu fui buscar Jesus, para ele ser o meu Deus e eu ser serva dele. Eu me converti nesse momento sozinha dentro de casa. Então é isso que você tem que buscar. Não, eu quero ser, eu não quero ser nada, eu quero que Deus esteja aqui. Porque está cheio de gente que quer ser e vocês estão vendo aí a ruaça. Quem quer ser muito, vocês viram para onde que vão, né? Cuidado com a carne. Queira ser o que Deus quer que você seja. Ele te dá tudo, além do que você pede, ou precisa, ou entende. Além. Porque tem um poder. Então, vamos ver Gênesis 12, Abraão. Aqui é importantíssimo isso aqui também. Olha aqui. Está valendo esse ensino? Você tem que aprender, porque eu passei por isso tudo sem ter um ensino específico como eu tenho agora, mas eu tinha comunhão com Deus, lendo a Bíblia, eu entendia o que Deus queria que eu fizesse. E eu ia fazendo. E como eu faço até hoje. É coração, minha gente. Você não é diferente de mim, não. Depende se você quer Deus ou não. Essa é a diferença. Esse Deus é maravilhoso. Não tem nada que se iguale a Ele. Ele te ama. Você precisa conhecer esse amor dele, que vai mudar completamente a sua vida. Então, Gênesis capítulo 12, vamos ver o versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. Ai, foi forte isso, hein? E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Olha, gente, isso aqui, veja esse outro caso aqui. Deus manda ele ir embora do local, da área, da região, aonde ele morava. Você vai, some daqui, pega a tua família, e some. Vai embora. Sai da tua terra, larga parente, larga pai, larga mãe, larga tudo. Pega a tua esposa, pega a tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, vai embora. Larga a tua parentela e todos da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem mandou levar todo aquele bando de empregado que ele tinha. Nem mandou levar toda aquela criação, gado, tudo ovelha, coisa arada. Nem mandou levar sobrinho Ló, que é o que ele fez. Talvez não tivesse desgraçado a vida dele, né? Daquele jeito. Se ele tivesse largado lá. Não era para ele ir lá coisa nenhuma. Ló, né? Então, veja, gente, que aqui, ele falou, e depois, veja, Deus deu uma ordem para ele, e para ele sair dali e vai embora. Pega tua trouxa e vai embora, cara. Some daqui, vai embora.
Então, é uma ordem acompanhada de uma promessa, versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, com essa ordem, Deus deu uma bênção que chegou até nós. Ele obedeceu. Houve lá uns lapsos no começo, porque levou o que não devia, atrasou o plano de Deus muitos anos, décadas, porque foi levar pai, parou lá em Arã, não era nada para parar, em Ur, não era nada para parar lá, ele tinha que continuar, mas o pai gostava daquele lugar, porque era homem de negócio, que até o homem morrer, não sei o quê, atrapalhou tudo. Ninguém mandou ele fazer isso. Deus é específico, quando ele fala, ele é específico. Ai, Deus, não, você sabe, mas depois que você cometeu o erro, fica difícil. É, melhor obedecer logo. Então, ele ele deu uma ordem e Abraão cumpriu, mas foi difícil, porque ele nem sabia para onde ele ia. Vai andando que eu vou te mostrar. Aonde você vai chegar? Tem mais, tudo que Deus faz conosco, ele não abre assim o plano inteiro, ele dá só um pouquinho. Porque se ele mostrar tudo, ou você vai querer fazer para chegar rápido, ou você vai, não, eu não vou fazer, e larga, vai para o outro lado. Então, Deus dá passo a passo. Você deu esse passo, fez o que ele quis, se ficou bem aqui, agora ele abre mais um pouco. Porque nunca acaba a visão. Então, tinha uma promessa junto com esta ordem de fazer grande, tá? Mas ele tinha que deixar tudo. Tinha que deixar, gente, a família, o sistema econômico, ele estava acostumado com aquilo, né? Aquela região, ele estava acostumado com o jeito de viver, tudo o modo, a cultura, toda aquela condição de vida lá, tudo que acontecia lá, ele sabia tudo. Mas para acontecer a promessa, ele teve que obedecer, tá? Assim foi com a viúva. Se ela não tivesse alimentado Elias, ela teria morrido, que não ia ter mesmo. Então veja que as bênçãos, Deus manda as bênçãos, mas nós precisamos estar atinados àquilo que Ele quer fazer conosco. Então Deus faz coisas que não tem lógica. Por exemplo, vou dar outro exemplo da minha vida. Aí nós casamos, fomos morar lá no, como que chama? Eu nem sei como é que chama ali, gente. Bom, tudo bem, São Paulo. Mas daí, Deus pôs no coração que era pra gente vir lá perto de onde meus pais moravam. Falou, se você achar apartamento até esse valor, eu vou comprar. Então, eu ia lá olhar, achamos, fomos pra lá. Tava ótimo, 3 quartos, muito bons. A sala não era muito boa, a cozinha era grande, tinha lavantado, tudo bom. Tinha um lavabo, mas eu cismei um dia que a sala não era grande. Mas aquilo, Deus foi trabalhando no meu coração, porque Ele queria que eu saísse de lá. Mas por quê? Não interessa. Se Ele não falar, não interessa. Não tem explicação, porque eu nunca tive. Para mim, quando nós compramos aquilo, ficou tudo ótimo, estava muito bom. Para nós, 3 quartos, estava maravilhoso. Então, tinha um quarto, depois nasceu a Marta, para as meninas, e depois tinha um outro, que ali eu fiz uma sala íntima, e ali elas faziam brincadeira, tinha televisão, não sei o que, não sei o que. Tinha a sala, a cozinha era muito boa, tudo bom. Não precisava sair de lá. Estava muito bom. E eu não tinha essas coisas que eu queria. Estava ótimo. Mas, de repente, aquilo começou, Fernando, eu queria tanto apartamento maior, uma sala maior, só uma sala maior. Ele falou assim, mas você vai ter, Ana Maria, com certeza. E aquilo foi indo. E foi assim. Que Deus fez eu sair daquele para aquele outro. É assim que é. Mas quando Ele me trouxe para Alphaville, foi diferente. Ele me deu, mas foi completamente diferente. Deus nunca vai fazer igual. Tá? Você recebeu um milagre que foi desse jeito, o próximo é diferente, porque Ele é Deus. Ele é criativo, Ele é o Criador. Ele não repete igual, não adianta que Ele não vai fazer. São experiências novas que Ele dá. Então, a viúva, ela recebeu a provisão para a vida dela, porque ela obedeceu e alimentou Elias. Os discípulos, eles tiveram que deixar a zona de conforto. Não foi? Largar aquele, estava tão bom, confortável, Jesus fazendo tudo, eles não precisavam fazer nada. Agora, sei lá se vai acontecer milagre ou não, Jesus mandou, tem que fazer.
Você tem que largar a zona de conforto. Eu tive que largar minha zona de conforto para servir a Deus e ir para os Estados Unidos sozinha. Nunca tinha andado nem daqui na esquina sozinha. Nunca. Fiquei esperta, né? Porque Deus me ensinou. Entendeu? Então, para você servir a Deus, você vai ter que fazer coisas que você nunca pensou que você fosse fazer. Nem orou para isso. Nem imaginou. Porque o pensamento dele é mais alto que o seu. Ele vai dar para você uma ideia, uma visão, um gosto. E ele vai te capacitar, porque é com o poder dele. E se ele capacita, é o poder dele, ele supre. Não falta. Você não precisa mendigar, não precisa fazer rifa, não precisa fazer nada, porque ele vai dar. Tá? Então, nós temos que entender que as bênçãos, essas bênçãos de Deus que acontecem, como a gente está vendo aqui, esses exemplos que eu estou dando da minha vida, não são bênçãos predestinadas. Não, de jeito nenhum. Elas são preparadas para o momento. Ou você vai ter ou não. Porque uma coisa predestinada vai acontecer. Valeu? Vocês entendem isso? Então, essas bênçãos que Deus tem, você, no meio do caminho, você pode perdê-las. Se você não fizer do jeito que Deus quer. Tá? Então, Abraão recebeu a bênção, nós sabemos o fim, e chegou até nós. Foi maravilhoso. Pela obediência, e foi uma situação muito difícil. Tá? Então, essas bênçãos são preparadas. Agora, você vai ter que mudar suas atitudes, sair da zona de conforto, vai ter que obedecer, vai ter que acontecer isso tudo, vai ter que deixar muita coisa para você poder ser abençoado do jeito que Deus quer. Aí que está a história. Mas você vai querer? É maravilhoso você conhecer e experimentar, mas nem todos querem, porque querem levar a vida com a força própria. É porque não experimentou ainda. Quer fazer o que está na cabeça. Outra coisa, você vai ter que deixar para trás o teu passado. O seu jeito de viver, igual Abrão. Você não vai poder viver mais do seu jeito. Eu lá vivo do jeito que eu vivia antes. Não. Nós tínhamos uma casa na praia desde que a Denise nasceu. Aí, o tempo foi passando, depois Marta ia, já estavam grande. E a gente ia cada 15 dias, férias, ficava lá o mês inteiro, 2 meses. A gente era assim. Ia uma semana sim, uma não. Era direto. Ai, mas era bom, era maravilhoso. Mas eu fui crescendo espiritualmente. Fui crescendo. Aí um dia eu falei, Fernando, melhor vender essa casa. Não dá. Isso aí acho que já passou. Eu falei mesmo, acho que isso aí já passou da época. Vendeu. Não, porque daí, o dia que a gente quiser ir passear, a gente vai no hotel, que é muito mais tranquilo, porque ter uma casa, você tem uma despesa, você tem que ficar indo, você tem que ficar tomando conta. É mesmo, ótimo. Não, nunca fomos em hotel nenhum. Porque minha vida mudou completamente, nem quero ir. Pelo amor de Deus, que eu tenho que arrumar sacola com 3 coisas e sair que nem uma doida, quando chegar eu tenho que pôr no lugar. Não quero. Eu tenho minha vida. Eu sirvo a Deus, isso atrapalha a minha vida. Esse negócio. Entendeu? Já pegou meu tempo, pegou minhas horas, pegou etc. Acabou, eu sou de Deus. É isso que quer dizer? Você vai ter que largar o seu passado. Mas não precisa ter medo, porque você se apaixona por Deus. Porque a sua vida você entregou para Ele. E Ele te dá um retorno de glória. Coisa que ninguém tem, só se anda com Ele. Só se anda com Ele. Entendeu? Então, esse passado... Isso aí vai ter que largar para trás. Aí é que tá. Servir a Deus. Ai, mas olha aqui, eu sou casado, meu marido nem vem aqui na igreja e tal. Mas ele me apoia assim. Como é que pode isso, gente? Vai falar com Deus, pergunta para ele. Desde o início, eu nunca dei bandeira. A minha obrigação primeira, que é a primeira vocação, que eu sou esposa e mãe, essa é a primeira vocação. Eu faço direito. Não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. Está tudo em cima. Não deixo nada para trás. Tudo que é da minha obrigação está feito. E depois é minha vida com Deus, meu ministério. Que não é menos. Mas também não deixo para trás. Então, Deus fica no comando numa situação dessa. Se você está firme no que Deus quer... Porque você tem medo de mudar.
daqui para lá, porque é incerteza. Agora, e se Deus falar? Gente, eu tive que romper família direto, toda semana, ir para cá, ir para lá. Acabou. Eu amo a minha família. Mas não dá. Eles estão levando a vida deles. Eu estou andando com Jesus. Aleluia. Essa é a diferença. É isso. Meu marido está abençoado, minhas filhas estão abençoadas, meus netos, meus genros. Meus genros estão abençoados. Tem paz na família. Tem harmonia, tem comunhão, tem união. Não tem disputa. Não tem fuxico, não tem briga, ninguém fala um do outro. Isso aí você tem que cortar, não existe. Tem o amor de Deus. Então é andar com Deus. É maravilhoso. Então, é preciso deixar essas coisas, como aconteceu com os discípulos. Você vai se colocando no lugar. Então, você precisa ver o que mais que Deus quer que você faça. Como? O que Ele quer de você? Eu fui criar filho, eu criei filho com a força de Deus, porque nem força eu tinha. Porque eu nunca fiz nada, gente. Eu era uma pata, eu não fazia nada. Eu falava assim, acho que eu era burro. Eu falava, que burro, porque você era inteligente demais, é isso que você era. Eu não fazia nada. Eu ia na escola, nunca repeti, eu tive bons empregos, muito bons empregos, eu era muito competente lá, e certa, nunca faltei, tudo muito certo. Mas aí casar, gente, aí eu acho que eu não estava sabendo. Então eu não tinha, olha, foi com a força de Deus que eu criei as minhas filhas, dentro do padrão Deus. Porque eu entreguei a minha vida a Ele. Então, vai fazendo isso. Endireitando o que está errado. Porque se você tiver comunhão com Deus, o que tiver que cortar vai ser cortado. Você não vai ter medo, porque você não tem medo de dar o passo. A hora que você se aprontou, você dá. Porque Deus vai te ajudar. Ele vai estar com você na hora de dar o passo. Igual ele esteve com Moisés na hora que pisou no mar, o mar abriu. O mar não abriu antes dele pisar na água. Ele teve que pisar na água primeiro. Então é assim que anda com Deus. Mas é uma força, é demais. E depois você tem uma autoridade que Deus te dá, que todos que estão ao seu redor respeitam. Porque o diabo abaixa a cabeça para a autoridade de Cristo Jesus. Porque é ela que está comandando a tua vida. Você se entregou, então não tem discussão. Não é o máximo? Então não tem esse negócio, não precisa nem ficar falando nada, explicar nada. É uma autoridade de Cristo Jesus, que existe nos ambientes, tá? Então, nunca ia acontecer na vida de Abraão se ele não tivesse saído da terra dele. Pensa nisso. Nós temos todos os exemplos na Bíblia. Você que tem que crescer espiritualmente, vai buscando esse Deus. Deus falou para mim, para de ficar fazendo docinho, eu com a minha mãe, ficar fazendo docinho, ficar bordando, fazendo isso, era moda de bordar a camiseta, vamos bordar, era moda de fazer um peito aqui, tudo assim, na camiseta, de crochê, com a linha bem fina, fazia de todas as cores, fazia até para as crianças, para as meninas, e era moda de coisar alpargata, bordar tudo, fazia tudo, e vamos fazer docinho, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos visitar, vamos passear, eu só paro com isso. Para. Agora vocês vão parar de fazer docinho, fazer roupinha, fazer bordadinho, visitar amigas, vocês vão orar. E assim foi a nossa vida. Agora, Deus não vai falar isso para você, primeiro porque você nem vai escutar. Você tem que ter um ouvido espiritual atento. Mesmo porque Ele falou, porque eu já tinha o gosto lá dentro. Ele não ia falar uma coisa para quem não tem gosto. Você quer levar a tua vida, você está destruindo a sua vida. Deus não pode realizar o que Ele quer te abençoar nesses últimos tempos, últimos momentos que nós estamos vivendo de uma tragédia mundial que está horrível. Está um lixo, ninguém sabe o que vai acontecer. Do pior, né? Porque melhor não tem. Não tem homem que vai resolver isso. Hebreus 11:8, olha aqui. Está valendo isso? Então, Hebreus. Olha, quem quer crescer no chamado. Até as pessoas às vezes mandam mensagem para mim, olha, porque eu vou começar uma igreja, mas você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Ele mandou você fazer isso? Não faça o que Deus não manda, porque Ele não vai estar com você lá. Igual o Kenneth falou. Foi lá ser pastor, porque chamaram, ele tinha dom, etc., sabia ensinar, e depois ele não estava aguentando
bafafá lá na igreja. E ele, Jesus, veio me ajudar, Jesus falou para ele, não, eu não vou não, Kenneth, minha mão não chega aí. Eu não estou te abençoando, eu não mandei você ir aí. A minha mão só alcança quando eu mando. Então não faz coisa com a tua cabeça, porque Deus não vai abençoar. E depois você pega e fala, Deus assina embaixo, abençoa, Deus abençoa, eu assumi isso, eu fiz isso. Não, Deus não vai abençoar. Você está fazendo com a tua força. É isso que o corpo de Cristo precisa aprender, os cristãos. Eles inventam de fazer coisas sem ser de liderança de Deus. É o Espírito Santo que tem que guiar você. Não é homem nenhum, pessoa nenhuma. Né? É isso aí. Então, Hebreus 11, versículo 8. Ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele nem sabia para onde iam. Então, as bênçãos de Deus não são predestinadas, tá? Porque uma coisa que é predestinada é antes do já está tudo. É aqui não. Bênçãos de Deus não são predestinadas. Elas acontecem se você fizer o que ele disser para você fazer. Você vai ter que fazer o que ele está dizendo. Tá? Porque não é ficar sentado esperando que ele vai... Ah, não, está na mão de Deus. Epa, não está predestinada a tua bênção. Tá? É aí que entra essa fala aí. Ah, tá tudo na mão de Deus. Beleza, aí que não vai acontecer nada mesmo. É nesse tom. É nesse caminho que não vai acontecer nada. Não está nada na mão de Deus, não. Quando está, você nem fala que está na mão de Deus. A tua linguagem é outra. Tá? Então, não é ficar sentado esperando. Elas são preparadas para você descobrir. Você vai ter que descobrir. Eu pedi tanto para Deus abençoar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu marido, o trabalho dele, para ele nunca perder o trabalho. Para ele sustentar a nossa família, que a minha filha nasceu e eu larguei de trabalhar. Eu fui por força em Deus, buscar Deus. Então, comecei a orar cada dia mais, fui batizar com o Espírito Santo, fui buscando esse Deus, etc. Então, Deus começou a me preparar para eu descobrir o que eu tinha que fazer para ser abençoado. Que era servir Ele. Era servir Ele. Não é para eu trabalhar numa empresa aí qualquer. Era para servi-lo. E olha só, gente, que glória. Ele não deixa faltar nada, Ele só abençoa. E quando você faz o que Ele mandou eu trazer o pastor David aqui, eu trouxe 10 anos, paguei o preço que foi preciso, que foi maravilhoso com a força de Deus, faria de novo. Né? E eu fui abençoada. A minha igreja foi abençoada. A minha casa foi abençoada. Meu marido foi abençoado. Minhas filhas foram abençoadas. Arrumaram até marido lá na casa, lá na igreja dele. Mas você quer escolher que marido? Para quem? Para tuas filhas. É assim? Aqueles homens oraram, as mães oraram para ter esposas de Deus e elas são ótimas esposas. Claro, todo mundo tem sua falha, mas que são mãe com garra e com responsabilidade elas são. Põe aquelas crianças para aprender tudo, e leva, e faz comida. E ai, gente, eu oro todo dia, falo, Senhor, manda anjos, ajuda, Pai. Elas precisam, não tem empregada, não tem nada. E dá tudo certo. Estão sempre alegres, felizes, nunca me ligaram chorando, ai, mãe, não aguento. Isso não existe. Elas têm a força de Deus. Você não quer que teus filhos tenham a força de Deus? Vai orar, vai ser de Deus, para que a tua oração seja ouvida. É isso que você tem que fazer. É assim, tá? Então não são predestinadas, não. Você vai ter que descobrir. Elas são preparadas. Deus prepara a bênção para você. A gente cantava antes, tem uma bênção preparada para você hoje. Blá, blá, blá. Você tem que descobrir essa bênção. Vai orando. Ele vai te dar o que você precisa. Pô, ele mandou eu ir para os Estados Unidos. Eu ia aqui no Brasil assisti-lo. 13 anos eu já ia. Depois que eu fui para os Estados Unidos. Mas é porque lá que eu tinha que aprender, porque aqui nunca deu para ensinar. Porque multidão que era só cura, eu ensino muito raso. Não era para eu aprender para poder estar hoje aqui ensinando.
com as minhas experiências e tudo mais. Entendeu? Então, isso ele fez para mim. Eu vou para lá, vai, você pode ir. Vai onde você quiser. É diferente de quando Deus manda. Aí é que é. Quando Deus manda é outra história. Não copia as coisas dos outros, não. Eu estou aqui ensinando. Se você fizer, você chega lá. Você vai ver onde Deus quer que você vai. Bem depressa, tá? Então, tem que deixar o estilo de vida passado. Estilo de vida passado, para andar com Deus, tem que deixar. Onde você ia, o que você fazia. Isso aí não serve. Senão você leva a sua vida mesmo, tá? Que é, às vezes, até o local geográfico, eu tive que sair. Eu falei, daqui eu não vou sair nunca. Aqui esse lugar é ótimo, esse apartamento que eu tenho é bom, eu conheço todo mundo aqui do bairro. Eu nunca imaginei que eu ia morar em Alphaville. Deus me mandou para cá. Nunca gostei de Alphaville. Mas é aqui que Deus me mandou e é aqui que eu o sirvo, com amor e paixão. E tá certo, tinha que ser aqui, é muito melhor do que fosse lá. Mas eu gosto quando eu vou lá em São Paulo. Mas isso aqui é tão lindo. Mas não tem a ver. Nem tem retorno, retrocesso. Isso aí é outra coisa. Tá? Então, agora, para você descobrir, vai precisar de fé, gente. Você tem que ter fé. Você tem que saber das suas atitudes, quais que tem que mudar. Você vai ter que ver isso tudo. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Mas Deus te encaminha, não é da noite para o dia. Tipo assim, forçado, que nem você leva o gado para o matadouro. Não é assim. É uma entrega, aonde você quer, porque você recebeu a vontade dele. Você largou mão de ter a sua, você se uniu a ele, você recebeu e você faz. Eu sei o que é isso. Você faz com gosto, porque já não é a sua vida, é a vida dele, sendo vivida através de você. Foi por isso que Jesus veio e morreu, né? Então, é sair da onde você está e ir para onde estão as tuas promessas. É por isso que elas não vêm. Porque você não enxergou, você não ouviu, você não entendeu, precisa passar mais tempo com ele. E vai orando em língua, estudando a palavra, ouvindo os ensinos, lendo a Bíblia, declarando a palavra, todo dia. Ele vai começar a mudar, você vai começar a enxergar coisa. Vixe, isso aqui não está bom. Isso aqui que eu estou fazendo não está bom. Mas você não faz nada ainda, porque você ainda não tem condição. O seu olho abriu espiritual, o seu ouvido, isso aqui não está bom. Porque Deus já mostrou. Mas vai indo, você vai orando, fala assim, não, quer saber? Eu não vou mais fazer isso, pronto. Chega o dia que você toma a decisão, que é você que vai tomar. Para você ser abençoado, tá? Então, vamos ver João agora, capítulo 21. Mas se você for encontrando com o Senhor, nós vamos terminar aqui. Vai sendo melhor andar com Ele. Eu não sei mais viver sem Jesus. Não dá. Ele é que me guia a vida, o Espírito Santo. Tudo que eu preciso. Eu não tomo uma decisão sem que seja com a visão dele na minha vida. Então, é por isso que vai dando certo. E não quer dizer que o diabo não vem, ele vem todo dia. Mas ele não é maior do que aquele que habita em mim. Não me tira da visão de Deus, da minha paz. E quando eu perco a paz, eu já sei que eu não estou ouvindo o que Deus está falando. Já vou direto com Deus, vou me acalmar, fico lá, daí eu já ouço Deus, acabou. Vou entrar na tua não, diabo. É assim que é. Então, João 21, isso daqui aconteceu depois que Jesus ressuscitou, né? Como que ficou a história dos apóstolos? Vamos ver. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Né? Cismaram todo dia pescar. O que deu na teia? O que deu na teia desses homens, gente? Olha só. Vou pescar, disseram-lhe os outros. Também, nós também vamos contigo. Vai todo mundo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Por quê, hein? Fazendo coisa da cabeça.
Isso, faz coisa da tua cabeça, não vai dar certo. Quando chega lá, não deu certo, tá minguado. Não tá feliz, não tá fluindo. Tá fazendo coisa da cabeça, tá precisando ouvir Deus. Tá valendo? Aí, no 4. Mas ao clarear da madrugada, viu? Jesus sempre vem bem cedinho, gente. Por isso que é bom cedinho você ir orar, porque parece às vezes que você não está nem com força, está meio com sono, mas você está se encontrando com Deus, aquela oração da manhã é de poder, ele ouve todas. Você lê Bíblia, você fica lá, gente, Deus te dá retorno. Estou falando, de vez em quando uma filha minha fala, mãe, sabe que agora isso aqui... minha oração, obrigada, Jesus. Fico falando, eu orei. Não, para quê? Fico falando nada, falar, eita, é agora que eu vou orar mais, porque você está vendo? Deus está ouvindo tudo. Da resposta, é o máximo. Então, bem cedo. É isso aí. Eu era a pessoa que mais dormia. Gente, eu cheguei lá, num desses dias que eu fui lá visitar minhas filhas, teve um dia que eu dormi 14 horas. Porque eu sou de dormir. Eu durmo muito. Por isso que eu durmo cedo. Mas quando 10 para 5, às vezes até 4h20. Eu acordo, às vezes fico, ok, eu já não vou dormir, eu sei que não vou. Então não adianta ficar sem essa coisa aqui, vamos levantar. Aí pronto. Tem a força de Deus, Ele quer que eu levante, Ele me deu essa força. Então eu fiquei cansada, eu já saí daqui cansada, eu saio cansada daqui. Porque aquele ritmo, chega lá e já vamos aqui, vamos ver isso, vamos visitar aquilo, blá, 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 blá. Então, saía às 9 e chegava às 5 perto das 6, porque ia num lugar, ia no outro, lá. Aí esse dia, sei lá, chegou 5 horas, eu arranquei minha roupa, pus meu pijama, deitei, e aí a Marta veio lá, oi mãe, como é que é, não vai jantar? Eu não quero saber, eu já estava dormindo. Só fui acordar no outro dia, 7h30 da manhã. Nossa, mas você dormiu, hein? É lógico, eu estou precisando descansar, minha gente. Precisa descansar, eu deito e durmo. Eu tenho paz. Se eu acordo à noite, eu sei que eu tenho que orar. Às vezes eu nem sei para quem, mas eu tenho que orar. É maravilhoso. Então, Deus me dá força. Ele age nas madrugadas, porque Jesus só orava de madrugada. Ainda não tinha aparecido o sol. Era nessa hora, 3 da manhã, 4. Sim, até a hora que clareia. Eu vejo todo dia clarear, todo dia. Quando eu vou orar, está tudo escuro ainda. Não tem nenhum sinalzinho ainda que vai ser o dia. Deus ouve as orações dessa hora, é poderosíssimo. Eu não saio de casa sem orar, de jeito nenhum. Eu tenho ali 1h30, perto de 2 horas de manhã, antes de eu sair. Eu vou para a academia, saio 6h30 da manhã, 2 vezes por semana. Tem que ir, né? O médico falou, né? Para não ficar sem andar, né, gente? Tem que botar os músculos aqui para esticar. Não é da minha vontade, mas eu preciso ir. E aí eu vou com força, vou com vontade, dá tudo certo. Que é Ele que me dá força. Entende? Então, veja, Jesus veio logo cedo, né? De madrugada, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, sentado lá num banquinho, presta atenção. Todavia os discípulos não conheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Jesus já estava com tudo pronto, hein? Tinha até peixe ali. Estava pronto. E em cima lá, peixes e havia também pão. Para que você vai mandar a gente pescar? Dá aí logo essa comida. Podia falar, né? Mas o senhor já tem aí. Mas ficaram quietos, hein? É bom você não retrucar com Deus. Obedece, porque Ele sabe. E quando Ele faz pergunta, cuidado com o que você vai responder. Melhor nem responder às vezes. Porque vai falar bobagem. Deixa Ele dar a resposta. É assim que é. Então,
No 10, disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar, que era para eles verem a rede, mas já tinha peixe ali. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Ei, não era lambari não, cara. Gente, era peixe grande. E não obstante serem tantos, a rede não rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, aqui nós vemos o quê? Que eles foram pescar à noite, porque seguiram a cabeça. Nada, não pescou nada. Porque de noite diz que é bom, que o peixe não vê a rede, tem uma série de regras. Eu não sou pescador, eu não sei, mas tem regra. Para ser de noite, porque eles vão lá, porque acho que não vê a rede, não sei. Aí, não pescaram nada, encontraram com Jesus. Jesus falou assim, então vai, põe a rede do lado direito. E de dia, aquela hora, peixe não veio nem a pau, meu. Jesus, vem cá. Nós aqui que somos pescadores, você não entende de pescaria, faz favor. Como que eu vou agora pescar ainda pôr do lado direito? Não tem a ver. Mas eles não falaram nada, obedeceram. É isso que você tem que entender, por isso que você tem que ouvir Deus. Para você saber o que você tem que fazer. Não, isso você não vai fazer. Então, fica sem bênção. Eles obedeceram, está escrito aqui, tá? Porque saíram da rotina deles de pescaria, porque o jeito é ir de noite, ter como lançar rede, aonde, tem toda uma regra ali. Mas eles resolveram obedecer a palavra do Senhor. Essa que é a chave, lançando a rede para o lado direito. Pescaram tanto, e era só peixe grande. Nem a rede se rompeu, tá? Por quê que foram tantos peixes? Porque foram preparados para aquele momento. Valeu? Não foram predestinados. Preparados. Se obedecer, vai ter. Deus tem preparado para você uma bênção. Se você obedecer, você vai receber. Você precisa saber. Vai orar em línguas. Vai estudar a Bíblia, ouça os ensinos mais, porque você tem que entrar mais nisso. Ficar bastante, adora o Senhor. Fica com Ele em comunhão, Ele vai envolvendo você. Porque se você começa a estudar, você começa a entrar naquilo, só que você não pode parar e fazer alguma coisa e voltar, você tem que ficar. Porque você, aquela hora, o Espírito Santo está tomando conta de você. Você larga a mão dele, depois para ele voltar. Você perdeu aquelas 2 horas que você ficou ali. Então, hoje já não vai mais, porque agora já acabou o seu tempo também. Então, não perca, ele está agindo em você, fica lá. Porque depois, com o tempo, fica mais rápido. No começo, é mais difícil da gente observar Deus que já está agindo. Mas, com o tempo, a gente sintoniza Deus. Fica fácil, porque a gente já começa a viver essa vida espiritual, tá? Então, esses peixes foram preparados. Por quê? Porque dependeu da resposta deles. Ah, não, Senhor, desse lado aí não vai pegar peixe. Não se pega peixe desse lado. Pronto. Porque Deus falou, veio um pensamento em você. Foi Deus que falou. Você tem que saber que pensamento é a fala de Deus. Mas você tem que saber se é o seu pensamento ou dele. Ah, não fica pensando muito no diabo. Não, ele vem. Mas, gente, menos para o diabo, tá? Porque o diabo é um ser derrotado, vamos parar de... Porque crente só ouve o diabo, já ouviu falar isso? O diabo falou, ele vai, para com isso, e Deus? Que Deus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos mudar esse disco? Vira para o outro lado. Ah, cai fora. Ou é eu que estou pensando, ou é Deus. Mas a gente aprende errando, você tem que seguir. O que Deus... Você falou isso? Eu falo alto, eu fico sozinha, ela fica falando. Às vezes o Fernando fala, mas você está falando? Claro, eu estou falando com Deus. Ele já está acostumado. Eu estou pondo louça na máquina, ele fala, mas você está falando com quem? Eu falo, com Deus. Direto. Eu falo um dia inteiro com Deus. Falo versículo, o dia inteiro. Dia inteiro. Eu vivo em comunhão com Ele. Por isso que quando eu falo uma coisa, eu não estou preparando um altar para fazer uma oração. Aquilo já é. E acontece. É tão mais prático. Eu oro em línguas. Confesso a palavra, louvo a Deus, agradeço que Ele está comigo. Porque eu já sintonizei isso tudo, é direto. Eu consegui chegar nesse lugar. No começo a gente, eu vou ficar orando o dia inteiro. Esquece.
Porque é muito mundo ainda, precisa ir, é aos poucos. Aí você fica em comunhão o dia inteiro, ele está falando com você. Você vai atinando, não, isso não, isso sim. É agora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, se você não fizer, Deus não vai poder abençoar, tá? Então, se nós tivermos uma atitude ruim, nós precisamos mudar. As atitudes têm que ser boas. Se tiver que sair da zona de conforto, tem que ser. Se tiver que largar tudo, deixar para trás, tem que acontecer. Se for parecer a nossa atitude, nosso posicionamento ridículo para os outros, mas Deus falou. Ou vai lá, vai pescar o peixe. Primeira moeda que você pegar na boca dele, você paga o nosso imposto. Isso é ridículo. Né, gente? Porque isso não existe. Não existe no mundo, mas para Deus existe. Ele manda você fazer um negócio. Vai lá e faz isso para aquela pessoa. Vai lá. Faz. Se você é sintonizado com Deus, você fala, ai Deus, no começo fica um pouco assim, porque cada coisa que Deus pede, Jesus. Você está com medo. Que nem eles. Imagina, agora eu vou levar isso. Olha a situação dos caras, meu. 24 mãos com um coisinho assim. E aquele multidão. Para ser ridículo. Então, no começo, você fica um pouco apreensivo, porque você não está acostumado. Mas ele está falando toda hora. De repente, por exemplo, eu sou dona de casa, vou fazer comida? Não, eu vou fazer, eu vou fazer mais isso, e vou fazer mais um pouco disso hoje. Eu vou fazer. Deus que falou. Eu consigo fazer. De repente, chega uma pessoa lá para almoçar, caramba. Então, é isso que é ser guiado por Deus. Sabe? Nada é surpresa. É bênção, foi preparado as coisas. Então, Deus pede para você fazer alguma coisa porque Ele quer abençoar aquela pessoa, aquela situação, e Ele vai te abençoar. Para te abençoar também. E Ele vai usar você. E você vai ter que pegar coisa, você vai ir lá fazer isso para Ele, levar alguma coisa sua de repente. Fazer um favor, não sei. Coisas que Ele usa isso aqui, nós estamos vendo todos os exemplos aqui, tá? Então, todas as coisas de Deus que Ele manda fazer são portas abertas para recebermos bênçãos. Não é nunca para nos amaldiçoar. Esse Deus é maravilhoso. Você não está ficando com vontade de buscar esse Deus? Claro. Presta atenção que Ele está falando com você. Porque você nasceu de novo. Mas você bloqueia Ele. Porque quando vem a pensar, ai, coisa tonta. Não é Deus. Porque olha só a situação, cada coisa. Às vezes é para você ir procurar uma pessoa, falar com ela, ou mandar uma mensagem, um WhatsApp, ou telefonar, ou fazer alguma coisa. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Ele quer te abençoar se você fizer. É maravilhoso. E às vezes, não, eu não posso fazer isso, né? Imagina eu. Imagina eu. Não é aqueles 12 discípulos? Não, eu não tenho esse poder, eu não vou fazer. Ele falou, vai e abençoa. A unção já estava lá. Se Deus falou para você, faz. Você está pensando naquela situação, e você sentiu, é para eu fazer isso. Não, mas eu não vou fazer, não. Pronto, você perdeu, você ia ser abençoado. Que coisa, não? Então precisa aprender a andar com Deus, que é diferente do mundo. É completamente diferente. É maravilhoso. A bênção está preparada. Se você ouvir e obedecer, você vai ser abençoado. É glória na certa. Maravilhoso. Né? E olha, pode vir muita perseguição, porque você está obedecendo Deus. Mas você tem a força de Deus para superar as perseguições, tá? Agora, o negócio é o seguinte, é querer. Depende de cada um. Tem gente que quer ter só 30% do fruto, né? Do terreno que o Senhor falou, que recebe 30%. Tem terreno que vai dar, frutificar 30%, outro 60%, outro 100%. Você quer 30% ou você quer 100%? Depende do que você quer. Vai depender de você, porque está à disposição. É você querer mudar a chave. O modo de viver é tempo, está tempo ainda. E agora está muito mais graça de Deus, porque está muito mais pecado, tem mais graça. Deus vem, Ele faz.
Então passe tempo com Deus. Ore em línguas, leia a Bíblia. E com o seu coração, você fala com Deus, se entrega. E Ele vai fazer. Me ensina, aos poucos, porque é todo dia, é um estilo. Isso tudo aqui é um estilo de vida, tá? Então, as bênçãos vêm, Deus fazendo a promessa, Ele mostra o que é para você fazer, vai tudo acontecer, tá? É preciso, então, para isso acontecer, dar o passo na fé. Você tem fé, está no seu espírito, você tem que aprender a andar na fé. Porque você anda na fé quando você confia, porque você crê, é fé. Confiança vem da fé. Você sabe que é Deus. Eu sei que é Deus. É bárbaro. É maravilhoso, gente. É uma vida cheia. Todos os dias. Mesmo que você não vá em lugar nenhum. É uma vida com a presença dEle. É uma vida com dinâmica. Não é uma vida de gente sem Deus, que não sabe o que fazer, que vai inventar história para viver. Cada coisa tonta que a gente vê aí, que a pessoa precisa fazer isso e aquilo, porque ela precisa viver. Não, você precisa viver com Deus. E Ele que vai pôr essa vida dele em você, você vai ficar cheio de vida. Em nome de Jesus. Amém? Orar por esses pedidos que estão aqui. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela tua unção que está na minha vida, que agora é liberada através da minha imposição de mãos sobre todos esses pedidos, todas essas situações, essas fotos, essas pessoas, seja o que for, a tua unção, Pai, está agora tocando cada situação, cada pedido, em nome de Jesus. Eu quebro toda ação maligna desses espíritos malignos que estão agindo nessas situações, que soltem, que saiam. E te louvo, Pai, porque o Senhor liberou agora o teu poder para abençoar estas vidas, estas situações, com milagres. Milagres estão acontecendo aqui agora. Curas estão acontecendo, paz nessas vidas estão acontecendo. Senhor, aqueles que estão precisando de emprego estão sendo abençoados agora, as portas estão se abrindo. Negócios que precisam serem fechados estão sendo abençoados agora. Eu digo em nome de Jesus, eu agradeço, meu Deus, por você se mover com o teu amor, abençoando cada situação, cada área dessas vidas, com a tua glória, com os milagres que estão acontecendo agora em nome de Jesus. Para todos que estão aqui presentes, que vieram com seus pedidos, nos seus corações, recebendo agora o que você precisa, eu digo em nome de Jesus. Os que estão em casa, através do vídeo, desta mídia, sejam abençoados também. E que, Senhor, a tua presença nessas famílias venha agora quebrar todas essas trevas que estão impedindo destas entes queridos serem salvos. Que haja salvação desses familiares, nesses lares, Pai, em nome de Jesus. Seja dissipada essas trevas dessas casas, dessas famílias. Que a tua luz entre, Senhor, para dominar, para salvar estes lares em nome de Jesus. Todos que estão perecendo com situações, Senhor, esses pais que estão orando para esses filhos que sejam abençoados agora. Essas orações agora atendidas, eu digo em nome de Jesus. E eu quebro agora a ação maligna de Satanás com os seus demônios, espíritos malignos, operando nesses filhos em nome de Jesus. Que solte agora e que milagres aconteçam nessas vidas. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor está agindo, abençoando e respondendo às orações de todos que estão clamando e elevando os corações até Ti, Senhor, e eles recebendo o que eles precisam, e nós Te louvamos e Te agradecemos. E oramos agora, Senhor, pelo Oriente Médio, para que haja paz para o povo do Irã. Senhor, que haja paz para todos os árabes. Senhor, que haja paz para o povo de Israel. Senhor, nós oramos, Deus nosso Pai, clamamos a Tua misericórdia para esse povo, em nome de Jesus, e que todas as maquinações de Satanás caiam por terra, sejam quebradas, destruídas, no poder do nome e do sangue de Jesus. E oramos para o nosso país também, que todos esses principados, potestades, que estão sob o nosso país, dominando este país, que sumam daqui, que saiam. Senhor, mande os anjos com a espada desembainhada, para dissipar, limpar esta cobertura que está maligna sobre o nosso país, para haver
um manejo nisso para melhorar essa situação, que haja conversão nesse país, que o povo se levante, e como você diz na tua palavra, que todos se entreguem de coração e oração para você limpar essa terra, para você abençoar essa terra, ó Deus nosso Pai. Que haja um mover do Espírito Santo, que ele desça aqui nesse país, que ele haja, Senhor, nesse povo brasileiro, em nome de Jesus. E eu clamo teu sangue, Senhor, para todos os lares, todos que estão aqui presentes, todos que estão na mídia, onde cada um mora, Senhor, seja no bairro, no estado, na cidade, no país, onde cada um está, que haja proteção para esses lares, para essas famílias, que nenhuma catástrofe climática venha atingir esses lares, em nome de Jesus, que estejam preservados do mal, em nome de Jesus. E eu clamo teu sangue para as escolas, onde os netos, os filhos estudam, quem trabalha lá, pessoal da família, nessas escolas, que estejam protegidos, Senhor, desses terroristas, desses atentados de morte, Senhor, desses sanguinários, que nem cheguem lá perto dessas escolas. Eu digo em nome de Jesus, que os teus anjos sejam liberados para essas escolas, para proteger em todos os alunos, todos que trabalham na escola, em nome de Jesus. E clamamos o sangue de Jesus, Senhor, para este local onde nós estamos, aqui em Alphaville, no centro comercial. Te agradecemos esse prédio que o Senhor nos deu para nós congregarmos, a tua provisão, a tua guarda aqui conosco, e aqui no centro comercial. Os anjos, manda anjos, Senhor, para sair tudo que não presta daqui, em nome de Jesus. Que haja conversão, todos que vêm trabalhar aqui, todos que vêm, que tenham seus negócios aqui, que sejam abençoados. Senhor, que esse local prospere, mas que saia tudo que não presta daqui, todas as obras malignas de Satanás que estão dentro desse centro comercial, que suma daqui. Senhor, que mais igrejas venham para cá, que haja prosperidade, que haja sucesso aqui no centro comercial, que haja paz, segurança, em nome de Jesus, e que haja conversão, em nome de Jesus. E por isso, Senhor, nosso Deus, nós como os teus filhos agora, nós temos todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos todos da igreja dizem: amém. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu final de sábado, sua casa, sua família, sua chegada em casa. Sejam muito bem-vindos para o próximo culto. E eu posso dizer a vocês que eu fui abençoada tendo vocês aqui comigo e eu partilhando essa palavra em nome de Jesus. Amém? E até o próximo culto. Assim seja. Amém. Aleluia.